Oi, meu nome é Pedro Duarte, eu sou um dos membros da residência artística Casa Corpo e hoje eu vou falar sobre como que foi o processo criativo da série Metamorfoses e Discos Imaginais, que está no livro Casa Corpo. Eu encontrei esse tema de um jeito muito curioso, assim, porque eu estudo biologia e então eu acabo me interessando mais por esses processos de diferentes sistemas vivos e nisso um dia deu uma infestação de lagartas pretas na minha erva cidreira e eu não quis matar elas, então eu fiquei vendo o que ia acontecer com essas lagartas e elas comeram toda a minha erva cidreira. Eu fiquei observando o processo e elas então se transformaram na borboleta pavão branco. Isso foi em 2019 e aí chegou 2020, a pandemia, eu me mudei para cá. Então eu e o meu parceiro, a gente começou a ver que algumas borboletas, elas entravam dentro de casa para morrer, assim, né? E eu fiquei muito curioso de novo com relação a isso, encontrei algumas pavão branco e aqui tem uma erva cidreira, encontrei a lagarta e de novo acompanhei esse processo de metamorfose, só que focado dessa vez nessa metáfora, que é a metáfora da transformação, né? Então comecei a entender qual que era o processo fisiológico pelo qual passava uma lagarta e o que acontecia então, né? Nisso encontrei então textos de biólogos e de um filósofo chamado Emanuele Coccia. E bem, o que acontece dentro de uma lagarta é que desde o momento em que ela nasce, o seu corpo é um corpo de lagarta, mas ela tem um aglomerado de células que estão dormentes ali, que se chama discos imaginais. Dentro dessa lagarta existe um certo tipo de combate entre dois tipos de hormônios, que é o ecdisona e o juvenil. O juvenil configura o corpo da lagarta como um corpo de lagarta, enquanto o ecdisona faz com que ela tenha essas mudas do exoesqueleto. Igual acontece com a cigarra, quando a gente vê a casca dela na árvore. Então, a partir dessas mudas, no decorrer delas, vai aumentando o número de células dos discos imaginais, o hormônio juvenil cessa, então essa lagarta ela sobe, fica de ponta cabeça, né? E começa a transformar em um casulo. E dentro desse casulo, mais uma vez ocorre um combate do seu corpo, que é o momento de apoptose, no qual as células dessa lagarta vão morrer. E então essa lagarta ela vira um certo tipo de gosma e sobra só os discos imaginais. E aí então que entra mais uma metáfora, que é a metáfora dos discos imaginais, que é um nome inclusive muito interessante, né? Diz a respeito de algo que se imagina alguma outra coisa, ou de um ímago, né? Que pode ser na biologia tanto esse organismo que passa pelo processo de metamorfose, então é o organismo maduro, a borboleta, né? Ou uma imagem inconsciente de alguma coisa. Então essas células elas se imaginam alguma outra coisa, elas se alimentam então dessa gosma que sobrou do processo de apoptose e elas começam então a formar as diferentes partes do corpo que configuram uma borboleta. E a metáfora que existe nisso aí é essa quebra da ideia de indivíduo, como se o indivíduo ele fosse estável e só um corpo, né? Aqui a gente vê que um indivíduo ele é tanto um corpo de uma lagarta quanto o corpo de uma borboleta. E é disso que eu vou tratar então na série Metamorfoses e Discos Imaginais, a partir de fotografias que vão questionando, pelo método da dupla exposição, essa questão do que está dentro está fora e essa reciclagem
dos corpos, né? Porque a partir do momento em que uma lagarta passa por todo esse dilema, no qual em um dado momento ela passa pelo processo de apoptose, a configuração do corpo de lagarta morre, mas aí então as células que já moravam lá e se imaginavam alguma outra coisa se alimentam daquele corpo para virar outra coisa. Isso é uma reciclagem dos corpos, né? E é interessante que quando a gente leva isso para a humanidade, para essas tanto para os processos de reprodução sexuada ou assexuada, a gente começa a ver que acontece a mesma coisa. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles se juntaram, fizeram sexo, então ocorreu uma fecundação, né? E aí, essa fecundação foi a junção vamos dizer, da documentação pelo DNA, de toda a vivência do meu pai, né? E também da sua ancestralidade, e de toda a vivência da minha mãe e da sua ancestralidade, utilizando 2 corpos para formar um corpo só, que foi eu quando era zigoto. E mais além ainda disso, né, entrando mais na verdade nisso, a gente vê que no processo de embriogênese, quando passei por todo o processo de multiplicação celular que passa o zigoto e então me aderi ao endométrio, né, ao útero da minha mãe, eu me alimentei do útero da minha mãe e a partir de ter me alimentado desse endométrio, que é um endométrio vascularizado, o meu sistema vascular se formou. Então, eu posso dizer que o meu corpo, ele é uma reutilização, tanto do corpo do meu pai quanto do corpo da minha mãe. E é isso que eu trato na série Metamorfose e Discos Imaginais a partir do questionamento da nossa própria identidade, inclusive da nossa própria individualidade. E nesse processo todo e de criação dessa série, eu utilizei o que existia no meu cotidiano, porque eu sou graduando em Biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, e então imagens microscópicas fazem parte do meu cotidiano porque eu tenho muitas aulas no laboratório. E essa questão da embriologia e tudo mais, né? E a vivência da residência artística Casa Corpo, principalmente por meio da fala da Cleonice Fernandes e da Valderez, me trouxeram esse alimento para entender, né, sobre o que eu gostaria de falar. O que a biologia ela pode significar, né? O que vai ser essa maneira que a vida encontra de se tornar uma coisa mais variável sem se desassociar tanto do que já passou, né? Então, esse vídeo é um vídeo sobre um processo criativo, mas ele também é um vídeo convite para você utilizar o que existe no seu próprio cotidiano para você tratar artisticamente e ressignificar todas essas questões. Que caso você não goste de alguma coisa no seu cotidiano, é possível você dar um outro significado e um outro valor nisso através do que existe de individual em você e o que existe de íntimo em você com relação a isso que você está vivendo. Borboletas me convidaram a elas. O privilégio incetal de uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidades para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até meu fascínio era azul.